No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu, em sua querida cidade de Colina Azul, o célebre Dr. Pedro Ferreira, um homem cuja vida foi marcada por amor pela natureza e pelas ciências, tão próximas na existência desse apaixonado guarda florestal e geólogo. Com 78 anos de idade, a saúde cansada o deixou em paz após uma vida dedicada ao estudo da terra e à preservação do meio ambiente brasileiro. Nascido em 1943, no pequeno município mineiro de Lagoa Dourada, Pedro Ferreira cresceu entre as colinas verdes e o céu azul da região, desenvolvendo desde cedo um afeto especial pela natureza. Aos 18 anos, partiu para a capital paulista onde cursou geologia na USP, seguindo uma carreira acadêmica que lhe valeu diversas homenagens por seu trabalho em exploração de minérios e pesquisa ambiental. Em 1970, Pedro fundou a Associação dos Guarda Florestal da Bahia, uma organização sem fins lucrativos que visava a preservação da Mata Atlântica, cuja importância para a biodiversidade brasileira já era conhecida por ele desde criança. Sob sua liderança, a associação se expandiu por todo o país, tornando-se referência em defesa do meio ambiente e em treinamento de guardas florestais. Em 1980, Pedro fundou um museu dedicado à história natural e às ciências da terra, onde trabalhou até o fim de seus dias como diretor e curador. Ao longo dos anos, o Dr. Ferreira formou gerações de jovens cientistas e apaixonados pela natureza através do ensino no museu e da sua ativa participação em diversos programas de educação ambiental, como _Start, assista. Pai, Pedro era carinhoso e dedicado. A família sempre veio primeiro em sua vida, e ele era conhecido por ser um pai presente e completo. Sua casa era um berçário para muitos animais selvagens que ele cuidava e protegia, e suas filhas cresceram com amor pela natureza e a importância de se dedicar ao bem-estar do planeta. Além da sua carreira e da família, Pedro também era apaixonado por jardinagem, cultivava flores raras em seu pequeno quintal e tinha uma coleção impressionante de bromélicas que cuidava com devoção. Também gostava de ler livros sobre ciência e natureza, sempre procurando aprimorar seus conhecimentos e compartilhá-los com outros. O Dr. Pedro Ferreira será lembrado como um verdadeiro defensor do meio ambiente brasileiro, que dedicou a vida inteira à preservação de nossa natureza. Ele foi homenageado muitas vezes por seu trabalho, incluindo a Ordem do Mérito Cultural em 2017, por mais de 50 anos dedicados à conservação e educação ambiental. No entanto, não foram apenas prêmios que marcaram a vida de Pedro. Em 2005, a mãe do Dr. Ferreira falecera depois de uma longa luta contra o câncer, ocorrência que gerou um abismo em sua vida e na família. A perda foi profunda e irreparável, mas ele continuou lutando pela causa que mais amava, a preservação do meio ambiente. A Rádio Nacional falou hoje dele com carinho e respeito, como um herói da conservação ambiental brasileira. O jornal O Globo publicou uma matéria memorial sobre sua vida, destacando seu trabalho e legado. E no telejornal da TV Bandeirantes, a notícia de seu falecimento foi anunciada com tristeza, mas também respeito. No entanto, a maior homenagem à vida do Dr. Pedro Ferreira vem daquele quarto pequeno e cálido onde ele passou os últimos anos de sua vida. Lá, no seu velho sofá coberto de misteriosos rasgados, com a vista para o jardim cheio de flores raras, ele descansa hoje em paz, em uma casa lotada de amor, lembranças e um legado que continuará a viver por gerações. E é lá, no calor da família e da natureza que ele amou tanto, que _Start assista. Ele será lembrado, pela sonrisa cansada mas feliz que sempre iluminava seu rosto, pela paixão inquebrantável pela terra e pelo meio ambiente brasileiro, e pela mensagem de que cada um pode deixar um legado de amor, respeito e cuidado por este planeta que nos abriga. E é assim que Pedro Ferreira continuará a viver, no coração das pessoas e na memória das gerações futuras.
como uma testemunha do amor pelas coisas pequenas e pelas grandes, e como um guardião inquebrantável da natureza brasileira. Elza dos Santos, mulher de espírito inconfundivelmente mineiro, falecera ontem às 4h15, na cidade de Belo Horizonte, vítima de uma parada cardíaca que, apesar do esforço de seus valentes cuidadores, não pôde ser desfeita. Ela nasceu em uma manhã ensolarada no pequeno povoado de Vale Verde, em Minas Gerais. Era filha de João Dias e Maria da Silva, duas almas que deram vida a 5 crianças, todas elas dedicadas à educação ou à saúde. Ela era a mais nova delas, nascida sob o sino do amanhecer, com o cheiro de café coado na cozinha e a voz da mãe cantando Águas de Março. Ela cresceu enquanto os irmãozinhos aprendiam a ler e escrever. Desde pequenina, Elza despertava para o som do telhado batendo na chuza, enquanto seus pais cuidavam da terra. Foi nesse ambiente que soube amar a vida rural e, aos 10 anos, decidiu ser agricultora. Ela estudou agronomia em Belo Horizonte e, aos 25 anos, tornará-se técnica agrícola no próprio estado de Minas Gerais. Desde então, dedicou sua vida às plantações, às colheitas e ao cuidado dos campos. Em 1980, foi reconhecida como Agricultora do Ano pela Associação Nacional de Agricultores, por seu trabalho incansável com os produtores rurais mineiros. Em 2000, Elza perdeu sua esposa, Ana Maria, em um terrível acidente de carro. Desde então, a vida dela mudou drasticamente e decidirá se mudar para Belo Horizonte, onde trabalhou como gerente de uma floricultura urbana. Ela sempre cultivava orquídeas na sua casa, um hábito adquirido desde adolescente. Sua coleção de plantas era famosa em todo o bairro e muitos vizinhos em Underline Start assistiam com afeição como ela cuidava delas. Elza amava colher frutas e ervas no quintal, sempre compartilhando a colheita com os vizinhos mais necessitados. Elza era lembrada por suas plantas de rosas, cuidadas diariamente. Ela amava sentar-se em frente às rosas e ler seus romances clássicos brasileiros favoritos, sempre com um pote de goiabada a seu lado. Em 2013, ela recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Ao longo de sua vida, Elza havia tocado sanfona na igreja e escrevido poemas sobre as flores que cuidava. Falaram sobre ela no programa da Rádio Nacional. Seu nome foi citado no telejornal da Globo. O jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem e na Biblioteca Municipal montaram um painel em sua homenagem. Ela morava sozinha, mas sempre amaldiçoava o silêncio do quarto. Elza preferia a companhia de suas orquídeas. Quando ficava triste ou solitária, ela apenas precisava olhar para seu pote de goiabada e sentir o cheiro leve que levavam as ervas secas na prateleira acima da geladeira. Elza era uma mulher admirável, cuja vida foi uma celebração da natureza. A sua partida é uma grande ausência nas vidas de muitos que a amaram. Ela será lembrada por seu coração bondoso e pelo cheiro de suas roseiras. Nunca mais haverá um quarto tão agradável como o dela, onde as orquídeas falavam do amor e das dificuldades da vida. Elza, uma mulher que aprendeu a viver sem se importar com o que os demais pensavam dela. Um modelo para muitos. A sua partida foi um grande tesouro perdido. Nós a sentimos, mas agradecemos por tê-la tido. Elza, você é eterna e sempre estará presente em nossas vidas. A vida de Alexandre Nero, talvez não haja outro, é uma verdadeira saga brasileira. Sua jornada artística é como um rio que corre por terrenos inexplorados e abriga as mais diversas cores da natureza nacional. Ele nasceu na metrópole carioca, cercado pelo barulho e pela vida em constante movimento que só a cidade do Maracanã e o Carnaval pode oferecer. Com um olhar espetacular, ele já se destacou desde muito pequeno, sendo reconhecido pelas suas qualidades inatais. Aos poucos, o mundo inteiro se deu conta de que aquilo que se acreditava ser uma habilidade exclusiva de alguns havia sido descoberto por alguém novo, Alexandre Nero. A cada atuação ele vive, transpõe e transmite emoções que tocam a alma mais profunda dos brasileiros, transformando-se em uma espécie de mensageiro do coração brasileiro. Ele canta, compõe e interpreta músicas que levam as pessoas a pensar sobre o mundo, a vida e o amor.
Seus versos são como um balanço entre as notas e os acordes, transformando-se em uma composição harmônica que é tão brasileira quanto o futebol ou o samba. Ele se encaixa perfeitamente na cultura nacional, como um homem que transmite o amor por sua terra, pelos seus sonhos e pela riqueza da vida. É uma espécie de homenagem às tradições brasileiras, mas com uma nova interpretação, uma nova leitura do que é ser brasileiro no século XXI. Essa é a história de Alexandre Nero, uma vida dedicada à arte, ao amor e ao compromisso com sua terra. Uma jornada cheia de paixões, sonhos, lutas e vitórias. Ele é o símbolo do Brasil contemporâneo, um reflexo da diversidade cultural e artística do país. E assim, Alexandre Nero continua sendo um ícone da cultura brasileira, um exemplo de dedicação e amor pelo que mais valoriza, a arte autêntica, criativa e incomparável. E é por isso que ele viverá sempre na história da música e do teatro brasileiros, sendo lembrado com afeição e respeito por gerações futuras. Alexandre Nero nasceu em um verão curitibano, numa tarde enxegada de luzes e risadas, quando o sol parecia mais um pintor que desenhava o céu com as cores do crepúsculo. Era uma época de sonhos e esperanças, quando a vida parecia uma música inacabada que chamava por um canto mais alto, um ritmo mais frenético, uma melodia mais pura. A rua era o palco perfeito para ele mostrar seu talento escondido, sua voz encantadora e sua alma viva. A sua infância foi pintada por festas escolares, por brincadeiras que transformavam o espaço em um palco de vida, por tardes de verão em que a luz dos faróis dava corpo às sombras e ao silêncio. A música fazia parte dessa realidade, como o ar que se respira em uma manhã de inverno, inseparável da sua alma, que vivia em harmonia com os batuques e os cantes das canções. Em suas noites de estrela, a família se reúne em torno do violão e do piano, cantando, riendo, compartilhando as histórias da vida, os sonhos e o amor. Alexandre era o ponto focal desses momentos mágicos, o solitário que deslumina todas as sombras e revela a verdadeira essência das coisas. E no meio disso, ele cantava, desenhando suas notas como uma pintura que flui do seu coração até os ouvidos dos amados presentes. Desde pequeninho, Alexandre era um menino carismático e fascinante, com um charme inconfundível e uma sensibilidade artística que iluminava o caminho de todos aqueles que o conheciam. Seu olhar era como um poema, um olhar que falava mais do que 1000 palavras, que revelava as emoções escondidas na alma, que desenhava o mundo com suas cores e suas luzes. E assim, a vida de Alexandre Nero continuou, em um ritmo frenético e fascinante, como se ele tivesse sido criado para viver essa música que todos ouviam cantar. A rua era o palco, a vida era a melodia e ele era o canto, a voz encantadora que chamava todas as pessoas para compartilharem dessa jornada mágica. E foi assim que o menino se transformou em um homem, uma luz que iluminaria o caminho de todos aqueles que acreditassem em sonhos e esperanças. Em um mundo cheio de incertezas, Alexandre Nero, uma flor aberta no meio do verde da juventude brasileira, buscava refúgio na arte. Criado nas ruas de uma cidade esquecida pelo tempo e pelos sonhos, encontrou em suas próprias mãos a chave para desbloquear o tesouro escondido dentro do seu alma-arte. A vida era dura e as estradas sinuosas, mas cada passo parecia encher seus pulmões de fogo, uma vela ardente em busca da sua luz. Com a força de um guerreiro e o coração de um poeta, Alexandre percorreu as ruas da vida, desbravando caminhos selvagens à procura do conhecimento e do amor. Era ele, aquele moço que sonhava com a arte, com o teatro e a música como um rio vivo correndo ao longo de suas veias. Em cada passo, a vida lhe oferecia aulas valiosas e ele as absorveu como uma planta que bebe água. Caminhando pelas ruas de sua cidade, Alexandre desbravou um terreno inexplorado, o mundo das artes. Ao se aventurar nesse mundo incerto, encontrou oficinas de teatro e cursos de música que lhe deram as ferramentas para construir seu próprio universo artístico. Era como plantar sementes no solo da sua alma, esperando que germinassem sob a luz do sol da arte. Apesar das dificuldades financeiras e a falta de apoio institucional, Alexandre continuou avançando com força. Era ele, aquele menino que se levantava das cinzas, brilhando como uma estrela no firmamento do céu artístico. Com o tempo, as experiências em grupos teatrais e musicais estudantis tornaram-se mais fortes, moldando seu talento e fortalecendo sua determinação de seguir carreira nas artes. No entanto, foi a presença de professores e amigos que acreditavam em seu potencial que lhe deram as asas para voar.
Com eles ao seu lado, ele se transformou em um pássaro marciano, voando alto sobre as estreitas ruas da vida, com a arte como sua ala. E assim, Alexandre Nero encontrou a sua identidade, construída através do amor, da determinação e do sonho de uma vida artística cheia de magia e descobertas. Na fase final do anoiteado, enquanto o sol descia timidamente no horizonte carioca, Alexandre Nero sentia a palpitação de um sonho longínquo dentro do seu peito. Criança da periferia paulistana, ele nasceu entre o barulho das sereias e os gritos dos vendidos, mas sempre teve olhos em branco, como a areia do Ipanema, para além do horizonte que parecia tão distante. As ruas da cidade de São Paulo foram seu primeiro palco, onde aprendeu a vivenciação da vida real, onde o drama e a luta pela sobrevivência são as principais atrações. Era nesses momentos que descobriu que a arte era sua salvação, um refúgio na tempestade de experiências que vivido, uma espécie de balança equilibrada entre o peso do passado e o brilho do futuro. A vida o levou ao teatro, onde a magia da palavra e o poder da expressão se tornaram sua principal arma. As sutis nuances dos gestos e a profundidade dos olhares foram suas primeiras armadilhas para o mundo do espetáculo. O teatro foi, sem dúvida, seu primeiro grande amor, onde ele aprendeu a se desnudar, a se expor, a dar vida a personagens que, de certa forma, eram parte dele mesmo. Com o passar do tempo e a consolidação de sua carreira no teatro, Alexandre descobriu outro meio de expressão, o cinema. Foi como um milagre, uma chama que acendeu seu coração e lhe derramou a paixão pelo set. Lá, ele aprendeu a trabalhar com a luz, a sombra, o movimento, e descobriu que tudo pode se transformar em arte, mesmo as coisas mais simples e banais da vida. Mas foi na televisão onde sua carreira deslizou para o estrelato, com papéis icônicos que lhe renderam o reconhecimento de todo o país. Império e Salve Jorge foram os grandes momentos de sua vida artística, onde a interpretação de personagens complexos e contraditórios transformaram-se em um desafio para ele mesmo. Alexandre soube se esforçar, se desafiou e deu vida a figuras que ficaram marcadas na história da televisão brasileira. Paralelamente à sua carreira de ator, Alexandre nunca esqueceu sua paixão pela música. Aos poucos, ele construiu uma carreira musical que se transformou em um verdadeiro complemento à sua atuação. As suas canções são poesia, expressão pessoal e uma espécie de diário íntimo que ele compartilha com o mundo. E assim, Alexandre Nero se consagrou como um dos artistas mais completos da sua geração, conseguindo reconhecimento e respeito em diferentes áreas da cultura brasileira. Ele é um exemplo de dedicação e paixão pela arte, que mostra que é possível se consagrar em diversos campos, desde o teatro ao cinema, passando pela música. E hoje, olhando para trás, Alexandre pode dizer que seus sonhos longínquos são agora parte de sua realidade. Ele é a prova de que tudo é possível quando se acredita na arte e no sonho. E o sol que desceu no horizonte daquele dia de criança acabou por iluminar seu caminho, transformando-se em um brilho que nunca mais se apagará. Alexandre Nero, esse nome é uma evocação viva, um resplendor emocionado na história brasileira, onde o teatro, o cinema e a televisão foram enriquecidos por sua presença intemporal. Ele foi, por muito tempo, um mistério encantador para nossos olhares, uma espécie de lenda urbana que, ao se manifestar no palco ou na tela, nos transportava para um mundo cheio de emoções intensas e magias quebradas. Para ele, a vida foi uma obra-prima composta por milhares de diálogos vivenciados, em cada cena da sua existência. E cada palavra falada foi uma nota tocada em um violino que só ele conseguiu coagir a sua alma para cantar. Ele fez do seu universo uma obra-prima de arte, um tesouro escondido em nossa memória comum. Era assim como ele surgia do escuro, carregado de vida e energia, em um mundo onde o silêncio era apenas a pausa antes da próxima onda de palavras e gestos que o caracterizaram. Era um homem que vivia no teatro, no cinema, na televisão, mas também nas ruas da sua terra, São Paulo, onde _startu as suas experiências com uma liberdade surreal, uma espécie de sonho acordado que o transformou em um ícone do nosso tempo. A vida de Alexandre Nero foi um longo e deslumbrante caminho marcado por um fogo interior que lhe deu a força de criar, de construir um legado para a geração futura. Ele foi um verdadeiro craque da vida, um herói do nosso tempo, uma espécie de super-homem brasileiro que encantou o mundo com sua arte e sua generosidade. Seu nome é hoje uma referência inalterável no nosso país, um símbolo de coragem, dedicação e inovação na área artística brasileira.
Ele foi um verdadeiro criador, alguém que sempre buscou as coisas mais profundas da vida para colocá-las em sua arte, em seu trabalho. Seus papéis sempre eram marcados por uma forte presença, uma